Olá a todos, estou aqui com mais um vídeo do nosso canal de vídeos do YouTube do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Newton Sebraga, que vou contar histórias da eletrônica nesta nossa playlist. Vou falar de assuntos sobre componentes, vou falar de tudo aquilo que não se encaixa em algumas das nossas playlists especial, como a do trebuchet, como a do multímetro, como a de arqueologia e muitas outras. Eu vou falar dos comics na eletrônica. Vou voltar ao passado e chegar até o presente, contando aí uma aventura sobre o mundo dos cartoons, das tirinhas e dos personagens em quadrinhos ligados à eletrônica. Sim, houveram muitos, né? Porque lembre-se que os documentos técnicos, os artigos das revistas técnicas são feitos por pessoas. E pessoas inteligentes têm senso de humor, né? Até dizem que o senso de humor de uma pessoa está diretamente ligado ao seu grau de inteligência, né? É algo muito interessante que eu compartilho plenamente, né? Eu mesmo sou um dos caras que gosto de desenhar os meus personagens humorísticos, fazer as minhas piadinhas, como vocês bem conhecem com a minha sessão do Elton, que é o personagem que eu desenho e até faço vídeos, né? O nosso canal, em que nós temos lá o Elton como um personagem que ensina eletrônica, né? Ou as trapalhadas do Elton, que a gente tem lá, que eu volta e meia coloco lá na minha página do Facebook, né? Contando as coisas que o Elton faz, sempre dando um toque de humor às coisas de tecnologia atuais. Mas no mundo da eletrônica, as historinhas, os personagens, os cartoons, já vem lá desde 1920 com o Hugo Gernsback. O Hugo Gernsback tinha um excelente senso de humor, tanto que ele criou histórias como do 1º de Abril, né? Criou personagens, criou muita coisa lá na década de 20, né? E nós vamos destacar os personagens daquela época. E nós começamos com o Frank Bevan. O Frank Bevan, que apareceu na Radiocraft, lá nos anos de 1930 já, até 1940, né? Ele tinha uma seção, a Radiocraft, que eram os termos eletrônicos ilustrados. Então ele fazia uma piadinha em respeito em relação a um termo técnico. E aí vocês têm o exemplo, né, do perdas de transmissão, né, que era o cachorrinho comendo a salsicha, quer dizer, estava perdendo o que ela desejava transmitir, né? Nós tivemos também o Buzz Holland, que também fez uma piadinha a respeito de transistores, que saía na revista Popular Electronic, né, lá dos anos de 1966. E ele mostrava lá o manual de transistor, que era pequenininho, né, porque tudo naquela época que tinha transistor era associado a aparelhos pequenos, né, era a descoberta do transistor substituindo a válvula, né. Uma outra piadinha que eu mostro é do David Harbaugh, ou Harbaugh, que a gente diz em inglês, né, que esse cartunista foi um dos mais frequentes nas páginas da Popular Electronics. Eu mesmo de vez em quando tiro ideias para a piadinha do Elton com ele, né? Mas ele tem coisas sensacionais aparecendo na versão da Popular Electronics americana e na brasileira também. E aí vocês têm duas piadinhas dele, já falando de robôs, falando de marcianos, né? E falando de outras coisas assim interessantes que vocês podem encontrar no meu site, que às vezes eu reproduzo coisas dele. Um outro cartunista era Walter Phillips. Walter Phillips, lá dos anos 50 e 60, né? Que também mexia já com robótica, fazia piadinhas de robôs, né? Henry Nelson tinha uma tirada muito interessante que apareceu aí no desenho da figurinha, né? Do robozinho deprimido, porque ele descobriu que a única coisa real dele era a inteligência artificial. Uma outra piadinha do Henry Nelson, que aparece aí no cantinho, nos nossos slides, né? Em que ele fala do robô com problema, né? E isso aí estava com problema de lumbago, como diziam nossos ancestrais, né? Estava com dor lombar, né? Então vejam coisas que associava já o robô às pessoas, né? E nós temos um outro aqui ainda, quer dizer, uma outra piadinha do Henry Nelson, né? Do Henry Nelson, né? Que ele fala de uma coisa muito atual, né? Que é a falta de chips, né? E naquela época ele já mostra um assalto a uma empresa de eletrônica. Não, eu não quero dinheiro, eu quero chips, que está em falta, né? Então já bem atual essa piadinha do Henry Nelson, né?
Outra piadinha também interessante vem aí do Cliff Jones também, que é uma coisa muito atual. E ele já falava lá nos primeiros anos do computador, né? O garotinho falando, olha, pro companheirinho dele, né? Olha, hoje eu não posso ir brincar porque eu tenho que ensinar para meu pai como é que se usa o computador. Hoje a gente vê bem isso, né? Os mais jovens ensinando coisas para os mais velhos, né? Mas eu também tive minha contribuição naquela época. E aí vocês têm um exemplo que eu fiz com um desenhista chamado Kemper, lá em 1965, na Eletrônica Popular do Brasil, em que eu fiz várias piadinhas, que era o começo da criação do meu personagem, o Elton, né? Mas ele ilustrou a maneira dele e saiu na Era dos Robôs, lá na revista Eletrônica Popular, que vocês podem ver. Todos esses eram personagens sem nome. Né? Todos esses eram personagens sem nome. E aí veio a ideia dos personagens com nome, que já começaram lá em histórias, como John T. Fry criou o seu Juki Chico, como foi chamado no Brasil depois, e de onde eu me inspirei para fazer o Professor Ventura. Né? E a gente já via nas revistas brasileiras, que não tinham nada a ver com eletrônica, o Amigo da Onça. Quem não se lembra do Amigo da Onça, os mais velhos, eles se lembram desse personagem, né? O nome Amigo da Onça é bem sugestivo, né? Que é o cara que, na hora da encrenca, ele não vai para o teu lado, não, ele vai para o lado do inimigo, né? Então, se você é um caçador e está no meio do mato e se sente em apuros, ele não vai ajudar você, ele vai ajudar a onça. Ele é um amigo da onça, né? Então, esses sujeitos, né, que na hora do aperto eles parecem que são amigos, mas não são, eles receberam o nome de amigo da onça, né? Você deve ter um amigo da onça, né? Que é aquele cara que quando você mais precisa dele, ele vai pelear contra você, né? Então, existe isso muito, né? E naquela época, com a TV lá, já foram criados os personagens da eletrônica, né? E eu lembro um muito importante, na realidade, dois, que eu até ajudei a dar o nome, que foi criado a figurinha pelo nosso companheiro, amigo Paulo Gomes, né? O Humberto e o Zé Roberto. Humberto é bem de Berto. Zero Berto. Zé Roberto. Eram dois robozinhos que viviam aprontando coisas lá na revista Mecatrônica Fácil, né? Lá que nós trabalhamos por um bom tempo junto com o Paulo Gomes, né? E fizeram bastante sucesso esses robozinhos, né? Tivemos o Professor Ventura, que também é dessa época, que eu fazia na Eletrônica Volta Total. Professor Ventura, Beto e Cleto. Um professor, né? Esse não saiu os quadrinhos, ou as tirinhas, ou os cómics. Saiu as histórias escritas, as aventuras. Tanto que depois até eu publiquei os livros. Nós temos vários sites em que reúnem as aventuras do Professor Ventura e o Beto e Cleto. O Professor Ventura era um professor de uma escola técnica, né? Eu me inspirei numa cidade do interior, aqui em São Paulo, né? E ele tinha 2 alunos. E eles viviam aprontando. Né? O professor Ventura gostava de fazer experiências e montagem, e é lógico que os alunos acompanhavam. E de vez em quando as coisas não davam muito certo. E finalmente nós chegamos a um personagem de cartoon que eu criei, certo? Quando eu era muito jovem, mas que depois passou a receber nome. Era o Eltron, né? Eltron de Electron. E era um sujeito atrapalhado que gosta de fazer montagens eletrônicas, né? Mas sempre se mete em encrenca, às vezes, com as montagens, né? E aí criei as historinhas que de vez em quando eu ponho lá no Facebook. Quando me inspira uma ideia de fazer uma piadinha nova, eu ponho lá no Facebook e tenho lá a seção de Trapalhadas do Eltron no site, em que nós temos ou a piadinha simples, quer dizer, um quadrinho, ou até a sequência, as tirinhas, né? Com o personagem, como essa daqui, que vocês podem acessar lá no nosso site, que é o Eltron pendurado num barranco com um telefone comum. E ele, ainda bem que eu não tenho celular, né? Porque se tivesse celular teria despencado, né? Então vejam que o cartoon tem muitas histórias. Esses personagens que eu mostrei neste vídeo são alguns do que eu encontrei aqui na internet e na minha biblioteca. Eu tenho muitas revistas, mas não são todos. Que eu vou voltar a falar deles, porque existem personagens. Por exemplo, existia um parzinho de um resistor e um capacitor e um transistor animadinhos, né, com forma de figurinhas, que ilustrava as páginas de uma revista inglesa. Nós tínhamos uma revista espanhola chamada Resistor, né, em que havia uma figurinha humorística, um cartoon, né, que era um resistor. Era um resistor com perninhas, né, e ele aprontava algumas coisas, era um componente animado. E existiam muitos outros que também faziam as suas aparições em revistas técnicas do passado.
Gostaram desse vídeo? Na descrição vocês têm muitas informações sobre links, sobre artigos no site que falam de cartoons. Temos lá a seção Trapalhadas do Elton, temos os vídeos do Elton, temos a seção de aventuras do Professor Ventura e muito mais para quem quer refrescar a cabeça, né? Lembre-se, certo? O bom humor é característica das pessoas inteligentes, né? Então, se você realmente se sentir meio deprimido, quer se livrar disso, certo? Uma boa historinha, uma boa piada, elas podem ajudar e muito. Se você gostou desse vídeo, desse canal, inscrevam-se e deixe o seu like. Até mais.